Paz do Senhor, abençoados de Deus, estamos indo hoje para o nosso 7º dia da nossa campanha. E aí, você tem sido abençoado? Tem gostado? Que Deus te abençoe e que você possa conseguir chegar até o final para termos uma grande vitória. Hoje temos um tema muito importante para a nossa vida, que vivemos no nosso dia a dia, que é batalha espiritual. É isso aí, hoje a gente vai falar sobre batalha espiritual. Vamos ler lá em Daniel 10, versículo 13. O que está acontecendo aqui? Daniel recebe algo de Deus mostrando como a situação do povo, e ele fica muito preocupado. Então ele tem a iniciativa de orar e jejuar por toda a nação, por todo o povo. Isso que é um homem de coragem. De coragem. O nosso exemplo. E aí, Daniel, ele vai orar. E esse anjo, quando ele chega, ele fala: olha, Daniel, eu saí lá do céu desde o primeiro dia que você se pôs a orar. Mas um príncipe do reino da Pérsia, ele ficou ali me resistindo durante 21 dias. Então aqui a gente está vendo que Daniel, ele ora, e quando o anjo vem trazer a resposta para ele, um principado. O que é um principado? Um príncipe daquele lugar ali, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente para você entender melhor. Ele vai ali ter uma batalha espiritual, E esse anjo, ele consegue chegar ali porque Daniel estava orando, jejuando e não desistiu depois de 21 dias. Eu não sei se você já parou para pensar por que a primeira coisa que a gente para quando a gente tem uma vida com Deus, é parar de orar. Já percebeu? A primeira coisa que acontece comigo e com você, quando a gente vai enfraquecendo na fé, é parar de orar. Por que a gente faz isso? É porque é a nossa fonte de relacionamento. Como que a gente se comunica com Deus? Através da oração. E o inimigo sabe que ele precisa cortar essa sua fonte de comunicação com Deus. Ele precisa te desconectar de Deus. E a forma que ele faz isso é fazendo você ficar desanimado e parando de orar. Então, olha, quando você não estiver conseguindo orar, busca ajuda. Vai atrás de alguém e fala: ora por mim, que eu não estou conseguindo orar, para a pessoa conseguir te fortalecer, lançar palavras de Deus sobre a sua vida, para você conseguir orar. Você pode chamar uma pessoa para orar junto, fazer um propósito. Você não pode deixar de orar, porque o seu inimigo, ele quer te desconectar com o relacionamento mais íntimo que você tem com Deus, que é a oração. Então, quando você não estiver conseguindo orar, você já pode sempre começar a ver isso como um alerta. É verdade. Porque se você não está conseguindo orar, é porque algo está acontecendo e você precisa, como ela disse, buscar essa ajuda aí. Isso, muito importante mesmo. Então a primeira coisa que ele vai fazer é te desconectar de Deus, que é interromper a sua oração para levar você a ser ao seu lado carnal. Segunda coisa, ele vai sempre tentar te confundir. Ele é especialista nisso, Olha o exemplo de Eva. Eva está ali para, ele quer induzir Eva a comer o fruto do bem e do mal. E ele vai confundir, porque ele vai falar: Eva, é certo que você não vai morrer. E Deus falou completamente diferente, mas ele vai ali, confundir ela, e é isso que ele faz, ele tenta nos confundir, não tem problema, isso não vai te prejudicar, pode fazer tranquilo. Ele tenta pegar as promessas de Deus e dizer que não vão acontecer. Ele olha para você e ele fala: para você não tem jeito, não, aquela vez o Senhor te deu aquilo ali, mas não, você não merece. Olha o que você está fazendo, olha para você, olha para quem você é, E por que a gente ouve muitas vezes o que ele fala com a gente? Porque às vezes ele fala aquilo que a gente quer ouvir, Ele fala que a gente pode fazer escolhas. E você sabe muito bem que não são escolhas de Deus, mas ele te confunde. Por quê? Porque ele faz como Eva, ele fala que é boa para comer, ele te dá coisas que são agradáveis aos seus olhos, ele fala com você aquilo que é desejável, Por quê? Porque ele sabe que a gente gosta de fazer as nossas vontades, ele sabe que isso está muito dentro de nós. Então, ele precisa te desconectar com Deus. Ele precisa de fazer mais o quê? Ele precisa te confundir promessas, confundir o seu potencial. E outra coisa que ele vai fazer é te fazer parar
né? Foi isso que ele tentou fazer na vida de Neemias. Estava ali Sanbalat e Tobias, ó. Exatamente. Tentando parar a construção do templo. E olha que lá em Neemias a situação não estava fácil, não. Eles trabalhavam com uma arma na mão e a enxada, né? Então, eles estavam ali numa situação muito desgastante. Mas o inimigo não conseguiu parar. Por quê? Porque eles não acreditaram naquilo que foi falado por Sanbalat e Tobias. Eles preferiram acreditar em Deus, então eles não deixaram confundir a mente, né? Eles não acreditaram que aquilo seria melhor para eles. Você precisa tomar essa decisão. Você precisa ver esses 3 pontos, se isso não está acontecendo na sua vida, e se vier acontecer, fica em alerta, né? Isso já é algo que está acontecendo para te fazer parar. Bom, lá em Efésios 6:12, fala sobre uma hierarquia que tem no mundo espiritual. Lá fala que nós temos principados, né? É como se fossem príncipes que governam. Então, eles governam áreas separadas. É como se em Laranjal tivesse um principado, Muriaé tivesse outro principado. Cada um trabalha na sua área. Por isso que ali falou o principado do reino da Pérsia. Cada entidade maligna trabalha em algum lugar. As potestades nós temos é como se fossem subordinados, né, dos principados, é como se fosse um sargento, um general. E os dominadores são aqueles que vão tentar exercer domínio sobre você. Então tem toda uma hierarquia aí no mundo espiritual. Tanto é que a gente viu que precisou do arcanjo Miguel vir para ajudar aquele anjo. Então, gente, batalha espiritual é coisa séria, né? O reino espiritual é totalmente organizado. Então, eles se submetem às autoridades e nós, então, que nem estamos vendo esse mundo espiritual acontecendo, a gente tem que ter respeito por isso que acontece, saber que isso é coisa séria, que a gente não pode ficar aí dando vacilo. Por quê? Porque eles estão aí, ó, à porta, ao nosso derredor. E cada vacilo é uma porta dessa que abre, né? Que abre. Então, você não pode parar de orar, você não pode duvidar desse caminho. Nós precisamos de entender que nós estamos num combate. O que o apóstolo Paulo fala? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, sede sóbrios, sede vigilantes. Então, a gente tem que andar com a nossa vida com os olhos abertos. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele é ladrão de semente. Quando ele vê que uma semente está aí no seu coração, uma semente do bem, a semente de desejar amar o próximo, né, de fazer o bem para as pessoas, o que ele faz? Ele começa a tentar te confundir, falando que não compensa, né, que olha, você gastou tanto tempo e olha o que aconteceu. Porque ele tenta tirar essa semente que Deus colocou no seu coração, do seu propósito, da sua missão de vida. E como você sabe, né, que o inimigo está atuando aí na sua casa, na sua vida, você precisa perceber isso. Você precisa ver, por exemplo, o que na sua casa acontece? Todo mundo é infiel, todo mundo é adúltero, tem muita separação na sua família, todo mundo se separa, né? Tem muitos vícios, jogos, bebidas, a sua família tem muita tendência à depressão, à rejeição, você desvaloriza, né, as coisas que acontecem com você tem muito medo, baixa autoestima, você sempre tem complexo de inferioridade, né, sua família é assim, ou sua família pode ser aquela família muito violenta, briguenta, vocês estão sempre brigando, a sua família é aquela família que todo mundo fica com raiva, tem ódio, rancor, ciúme. Ou se não, ele pode estar agindo na área de acidentes. Sempre tem uma morte trágica na sua família. Ou enfermidade, né? Todo mundo morre com câncer. Ou todo mundo acaba morrendo com algum tipo de enfermidade, vício, loucura. Então você precisa analisar o que tem na sua família que é uma coisa que repete. Então você precisa, primeiro passo, ficar atento nisso. Depois que você descobre Levítico 26, depois você pode abrir na sua casa, né? É importante você conferir. Do 40 ao 46 fala que a gente precisa confessar os pecados dos nossos pais, aquilo que eles fizeram, e aí a gente vai precisar confessar mesmo.
Alguns cativeiros que você vive é porque você omite a verdade, você não se confessa, você não vai lá e fala, nossa, sou muito enganador, eu sou muito mentiroso, eu sou muito protelador. Você acaba não confessando, né? Eu adulterei, eu pequei, eu sou muito egoísta. Né? Consumismo, eu sou muito invejoso. Eu não sei qual que é o pecado que você tem, mas você precisa confessar. Porque quando a gente não confessa o nosso pecado, a gente deixa na mão do nosso inimigo como se fosse uma procuração para ele fazer o que quiser naquela área. É isso que a gente chama de porta aberta. Quando você continua pecando, não confessa, não procura ajuda, o nosso inimigo tem livre acesso sobre a sua vida. Por quê? Porque você está cometendo mal e o nosso inimigo ele vive de sujeira. E a maldade, o pecado é sujeira. Então a gente tem que eliminar essa sujeira. É tão interessante, gente, que em Apocalipse vai falar lá, eu não sei se é Apocalipse 12, 10, alguma coisa assim, lá vai falar que o inimigo, o diabo, ele é sedutor. Então você precisa ter cuidado. A especialidade dele é seduzir. Não deixa ele te seduzir, né? Não deixa ele trazer coisas que abrem os seus olhos. Percebe, por que eu estou indo nesse caminho, por que eu estou fazendo a minha vontade. Ele é especialista em seduzir a gente, e ele só vai seduzir a gente naquilo que ele sabe que a gente gosta, né? Dos nossos desejos. Se você quiser romper com essa barreira, você precisa fazer isso. Não deixe ele roubar sua semente, não deixe ele te enganar, não deixe ele fazer como Eva, né? Falar, olha como que ele seduziu Eva, é boa para comer, mostrou que é agradável aos olhos dela, ele tenta te influenciar de todas as maneiras. Se você se identificou em alguma área aqui que eu falei de atuação na sua família, procure ajuda, né? Batalha espiritual, a gente precisa entender que há um mundo que se a gente não orar, que se a gente não jejuar, esse anjo não chega aqui, né, com a nossa resposta, não chega aqui para nos mostrar o caminho, né, aquilo que precisa. Então a gente precisa ficar atento, né? Muita coisa, é coisa séria mesmo. Aí depois a gente pode falar um pouquinho mais. Se você ficou com alguma dúvida, bota aí nos comentários, fala pra gente, se você acha, né, que a gente pode falar mais sobre alguma coisa, a gente agradece aí a sua participação. Amém? Vamos estar orando, feche seus olhos agora. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos oriente, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós cremos no Espírito Santo revelador, ó Deus, nós cremos no Espírito Santo que nos mostra as coisas, ó Pai. E nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que possa estar ajudando a cada um a identificar, ó Deus, se há alguma porta aberta no mundo espiritual, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós precisamos confessar, então que o Teu Espírito possa mostrar para cada um de nós, ó Deus, as áreas de atuação ou às vezes os lugares em que estamos dando brecha, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um, fortalece no mundo espiritual, Deus, que nós possamos ser vencedores, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos na Sua ajuda, acreditamos na Sua provisão, acreditamos no Senhor, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja cheio do Espírito Santo, viu? Até a próxima live. Tchau.